Bom, gente, então estamos aqui novamente, né, com nossa aula de Fundamentos do Laboratório Clínico, dando continuidade aos assuntos do nosso cronograma. Nas últimas aulas, né, nas primeiras aulas, eu falei para vocês, trouxe o layout, né, da estrutura organizacional de um laboratório, né, falando sobre alguns tipos de procedimentos que um laboratório clínico pode fazer, né. Falei sobre vários setores, né, do laboratório, né, incluindo aí como é a estrutura de um laboratório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resolução da diretoria colegiada, que chama RDC, número 302, do ano de 2005, tá? E a atualização, né, ela surge nesse primeiro ano, em 2005, mas sempre há atualizações. Então, eu trouxe ela na versão mais atualizada, que é uma versão já de 2015 para cá, tá? E aí, por que que é importante trazer essa resolução? Faz parte do cronograma da disciplina, tá? Faz parte da ementa. E é interessante porque vocês vão entender como é a função que um técnico deve desempenhar trabalhando com as análises clínicas de forma geral, tá bom? Então, vamos nessa. A RDC 302 qual é o contexto geral dela, né? Ela dispõe sobre o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Então, considerando as disposições constitucionais e a Lei Federal número 8080, de 19 de setembro de 1990, e considerando a necessidade de normalização do funcionamento do laboratório clínico e do posto de coleta laboratorial. Para quem não sabe, essa Lei Federal número 8080, de 19 de setembro de 1990, é a lei que instituiu o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? O objetivo da RDC 302 é definir os requisitos básicos para o funcionamento de laboratórios clínicos, postos de coleta laboratorial e privados, os quais desenvolvem-se, ficou sobreposto ali, caramba. Atividades públicas na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia. Qual é o regulamento técnico para funcionamento destes laboratórios clínicos, né? Sempre existe um regulamento. Então, definição do laboratório clínico. Nós sabemos que é um estabelecimento no qual se realizam exames em amostras provenientes de seres humanos, né, para fins preventivos, diagnósticos, prognósticos e de monitorização em saúde humana, né, que nós chamamos de BPLC. É um serviço destinado à análise de amostras de pacientes com a finalidade de oferecer apoio diagnóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Fases do processo em serviços de saúde, conforme a RDC 302. Os processos laboratoriais em serviços de saúde, como eu falei anteriormente, eles obedecem à fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Na fase analítica é quando você recepciona a coleta, né, a amostra em si. Na pré-analítica, você também tem que ter uma boa orientação com os pacientes, uma boa, digamos assim, relação com os pacientes. Os coletores também devem ser padronizados, né, e adequados para determinados tipos de coleta. Então, é como a gente já sabe. O sangue é coletado, se for para hemograma, no tubo de tampa roxa, porque tem EDTA. A urina tem que ser coletada no coletor universal, estéreo, né? Então tem todos esses requisitos. A fase analítica, ela compreende a equipe técnica, seja de biomédicos, farmacêuticos, técnicos e auxiliares, né? E o serviço ele é composto por esses profissionais. A fase pós-analítica envolve os digitadores, a recepção também, pacientes, novamente, e o médico que solicitou o exame. Por quê? Porque através da recepção houve a primeira relação com o paciente.
fez-se o exame, ela pega a coleta, né, da amostra. Na fase analítica, a equipe técnica faz a análise, e na pós-analítica volta para a recepção, passa primeiro pela digitação, volta para a recepção e depois a recepção devolve para o paciente, que este posteriormente devolve o resultado para o médico que solicitou. E quais são os principais pontos abordados, né? As condições gerais de funcionamento no pré-analítico, você tem que observar uma boa organização, porque quando a gente fala de uma boa organização, eu preciso ter orientações para cada tipo de exame, o paciente ele precisa estar bem orientado. O segredo de uma boa análise, de uma boa coleta, de não ter problema com coleta, é a orientação. Os recursos humanos, né? As pessoas devem ter uma boa relação, então você tem que ter condições de trabalho adequadas, tem que estar satisfeito com o seu trabalho, você tem que ter uma boa postura ética também. Então, isso envolve os recursos humanos. Então, tudo tem que estar andando conforme manda o figurino, né? Infraestrutura. O laboratório ele precisa ter uma infraestrutura, né? Salas, compartimentos, né? Assentos, ventilação, tudo isso tem que estar bem equipado. Então, a infraestrutura também conta nessas condições de funcionamento, né? Para que tudo ocorra bem. Equipamentos e instrumentos laboratoriais, sem dúvida, né, gente? Os equipamentos têm que estar tudo em ordem, funcionando direitinho, com manutenção em dia. Produtos para diagnóstico no uso em vivo. É, quando você vai trabalhar com pessoas, então você precisa ter produtos que você confie e que aquilo não cause prejuízo para a vida de outras pessoas, para o corpo do paciente. Então, às vezes, você vai trabalhar com coleta a vácuo. Então, você tem que trabalhar com uma boa fabricante para que você não danifique o vaso sanguíneo do cliente, né, do paciente. Dando só exemplos. Descarte de resíduos e rejeitos de forma adequada e dentro dos padrões técnicos. Por quê? Porque o descarte de resíduos, como por exemplo agulhas, sei lá, às vezes um pouco da amostra precisa ser descartada. O descarte de amostra tem locais adequados, não pode ser no esgoto comum, a gente sabe, né? Tem uma certa especificação. No caso de objetos, se for perfil cortante, tem caixinhas para isso, né? Se for rejeitos de amostras, você tem ambientes adequados, tem coletores, e às vezes você tem um serviço coletar aqueles rejeitos. Então, tem tudo isso. A biossegurança, que é o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, né? E também a biossegurança na questão da disposição dos ambientes laboratoriais. Limpeza, desinfecção e esterilização. Ambientes hospitalares, de maneira geral, laboratórios clínicos, clínicas, eles precisam ter uma boa condição de higiene no ambiente, porque nós sabemos que qualquer vacilo nessa questão de higienização, você já traz prejuízos, infecções, contaminação de amostra, contaminação de pacientes mesmo. Então, assim, isso tudo tem que estar em ordem. Isso é uma condição de funcionamento pré-analítico. Os processos operacionais que abordam nessa RDC primeiro de tudo, a fase pré-analítica, ela tem o sistema de informatização laboratorial, e aí ela traz instruções escritas ao paciente, cadastro e atendimento do cliente e paciente e a rastreabilidade do paciente. Forma de identificação de amostra biológica, porque nós sabemos que todas as amostras elas têm que estar identificadas. Tem formas de identificação adequada, que é nome, data de nascimento, número de prontuário, né? E às vezes eles pedem até o número do documento, porque tem pessoas que têm o mesmo nome, e aí às vezes pode ocorrer problemas. Então, tudo isso precisa estar tudo certinho. Então, são etiquetas que geralmente os sistemas de informatização laboratorial já emite, é padronizado, e você apenas leva essas etiquetas e coloca nos tubos, né, nos coletores, tá? E ainda fala, identifica que tipo de amostra é aquela, se é fezes, se é sangue para hemograma, se é sangue para bioquímica, e assim vai. Forma de rastreabilidade da amostra biológica em todos os parâmetros. Você precisa ter uma forma de identificar que é aquela amostra de determinado paciente, independente da identificação. Você tem um jeito que você consiga
na hora de que confunda, às vezes confundiu, colocou a etiqueta, mas não tinha certeza se era daquele paciente, tem que ter uma segunda forma de rastreamento de amostras, tá? E aí você tem isso geralmente geralmente eles coletam um tubo de reserva e aí guarda aquele tubo para caso tenha algum problema. Aí a gente chama de rastreabilidade de amostra biológica. Pode ser de sangue, no caso, ou de outras coisas que você precisa coletar. Processos operacionais também, na fase analítica, tem a formulação de POPs, e o POP é o procedimento operacional padrão para técnicas de exame, para técnicas de descarte de resíduos, para técnicas de armazenagem de produtos que você utiliza, como reagentes, como testes, como kits, né? Todas essas operações, até a maneira de você tratar o cliente, a maneira como você vai fazer a coleta, tem tudo nesses procedimentos operacionais padrões, que são os POPs. Eles contemplam as rotinas do trabalho executadas pelo laboratório. Eles são documentos que geralmente ficam dentro de armários específicos e que você pode estar consultando no momento que você quiser, caso tenha dúvida em algum procedimento. Então, lá vai ter, por exemplo, para se fazer um exame de urina, você precisa ter tal coisa, mergulha, centrifuga por tanto tempo. Então, até isso tem lá descrito, caso às vezes surja dúvida. Descrição de exames realizados e os que são terceirizados e onde tais são realizados também. Implantação do SIC e do SEC. Coleta de HIV, que é um formulário, segundo a portaria no MS número 59, de 28 de janeiro de 2013, e a portaria SVS 34, de 28 de julho de 2005. Suas atualizações e outro instrumento legal que venha substituí-lo. Então, todos esses documentos, essas legislações, esses formulários que são previstos por essas portarias também contêm dentro dessa RDC 2005. E o que é importante vocês também entenderem sobre isso é que geralmente essas RDCs elas são cobradas em provas de concurso. Essas coisas que eu estou explicando aqui parece ser muito chatinho, documento, negócio de legislação, especificação técnica, você precisa saber e entender porque você vai ser um profissional orientado dentro dessas normas e também porque quando você tem prova de concursos, geralmente é o que eles cobram, tá? E sempre tem a parte de legislação, que geralmente é o que o pessoal se ferra e não consegue ser aprovado. Fase analítica. Os resultados laboratoriais que indicam suspeita de doença, de notificação compulsória, devem ser notificadas conforme o estabelecido no decreto número 49.974-A, né? Então, esses resultados da fase analítica, eles indicam que você tem, se você tiver uma suspeita de uma doença do tipo meningite, você precisa fazer uma notificação compulsória. Se você faz um exame no laboratório e deu teste positivo para COVID, você precisa fazer uma notificação compulsória, que é passar para os órgãos de vigilância sanitária, essas coisas, que aquilo ali é uma doença grave que tem pessoas que estão contaminadas naquela região, entendeu? Isso chama notificação compulsória, conforme o decreto número 49.974-A. Os processos operacionais na fase 3, que é a fase pós-analítica, é a emissão de laudos. Então, o que é um laudo? É um documento escrito, validado e autorizado por o diretor do laboratório ou pelo seu substituto, que contém reproduzido fielmente o resultado do exame ou dos exames. Quem é que faz quem é esses diretores técnicos? Biomédicos, farmacêuticos ou médicos patologistas clínicos, que são os únicos que podem emitir laudos e assinar laudos laboratoriais, tá, gente? Então, não, esse documento, ele contém a informação do resultado final do exame, e ali tem a vida do paciente, literalmente, em jogo. Se for um exame muito sério, exames que vão fazer diferença numa cirurgia e tudo mais, né? Então, os principais pontos abordados também nessa RDC é que há registros de rastreabilidade de seus procedimentos, garantia de qualidade, que é o SIC e o SEC, que são controles de qualidade, né? E o controle de qualidade em pontos de aplicação, que aí são formas e normas técnicas para o funcionamento de um laboratório que precisam estar em ordem. Então, por isso que essa garantia de qualidade e controle de qualidade também faz parte dessa normativa da RDC 2005, porque são pontos abordados e que trazem a rastreabilidade
dos procedimentos e garantia de qualidade nos serviços. Essa RDC 302, ela é prevista pela Anvisa e na garantia de qualidade você vai entender porque ela diz o que faz, ela escreve o que faz e faça conforme está escrito. Por quê? Confira para certificar a conformidade e atue nas diferenças para a melhoria contínua da qualidade. Então, é o diga, escreva, faça, confira e atue. A garantia de qualidade ela tem que ter isso. Você tem que dizer o que faz, escrever o que faz, fazer conforme o que está escrito e, além de tudo, conferir para certificar a conformidade, porque só assim você vai atuar nas diferenças para a melhoria contínua da sua própria qualidade enquanto serviço. Então, a Anvisa, ela fiscaliza isso, esse serviço, ela vai fiscalizar desde os documentos do laboratório, a estrutura do laboratório, se os procedimentos são feitos conforme o que está escrito, confere tudo isso para ver se está em conformidade e aí ela te emite um selo de qualidade para melhoria contínua da sua qualidade e garante isso para os clientes, né? É uma segurança para tanto para o serviço público, né, de atendimento ao público, como para os profissionais envolvidos. Ferramentas de gestão de qualidade, né? Não sei se vocês sabem, mas os laboratórios eles têm um sistema de computação na qual tudo é interligado, né? Por exemplo, na hora que você digita o nome do paciente na recepção, automaticamente já cria-se o prontuário. Quando cria-se esse prontuário, ali já está formando um, um histórico, né? Todo um sistema de informatização na qual a coleta vai ser orientada, a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, tudo isso vai estar no sistema informatizado laboratorial. E aí você vai emitir, você vai lançar os resultados dos exames nesse sistema. Então, o sistema de informatização laboratorial serve para ter controle também. Então, o sistema de gestão de qualidade, né? E o controle de qualidade analítica também, tudo isso é integrado e informatizado nesse sistema de computador, tá? E que geralmente tem senhas, tem login de quem entra, de quem movimentou, de quem colocou, de quem alimentou o sistema, de quem colocou o resultado do cliente, tem o login do profissional que fez isso. Então, tudo isso para que você tenha um controle de qualidade eficaz. O Sistema de Informatização Laboratorial, que é o SIL, ele é um software ou conjunto de softwares destinados ao registro, transmissão, tratamento e arquivo de dados obtidos durante os processos laboratoriais, com a finalidade de fornecer informações, documentar as atividades, emitir relatórios, rastreabilidade de laudos, ou se você quiser procurar um laudo de um cliente, de um paciente que está fazendo exame hoje, mas você quer saber os outros que ele já fez para comparar, tem como puxar pelo sistema, então fica o histórico salvo, né, no arquivo morto ou numa nuvem, né, que hoje em dia nós temos essa possibilidade, porque aí não usa a memória dos equipamentos, e a gestão dos processos, né. Sistema de informatização laboratorial, né, o cadastro dos pacientes também é feito lá, a configuração de exames, os processos e procedimentos, a emissão de etiquetas de identificação com códigos de barras e solicitação de coleta de amostras também é emitida por causa desse sistema. Por que tem que ter um código de barra? Porque na hora que você pega as amostras, que você colocou as amostras dentro do tubo e está fazendo a análise, para você lançar o resultado daquilo, você tem que escanear com a etiqueta como se fosse um código de barra de um preço de produto de venda. E aí, no que escaneia, já tem abre o prontuário e você lança os resultados dos exames. Registro de materiais coletados, do estoque, né, gente? Então, na hora que você está fazendo o controle de estoque, tudo que você usa, você tem que registrar lá. Usei agulha, usei tubo de ensaio, porque isso vai sendo retirado do estoque e a pessoa que faz a compra vai ter um controle para poder comprar mais e não faltar no laboratório. Interfaceamento com equipamentos automatizados. Então, o laboratório de bioquímica, por exemplo, as análises bioquímicas, elas são todas automatizadas, a grande maioria. Se você fizer um interfaceamento, automaticamente o resultado da bioquímica já é lançado no sistema e já cai direto no nome daquele paciente. Analisei o sangue de fulano de tal agora, o resultado já saiu no equipamento, já está no sistema, o médico já pode ver todo mundo e emitir laudo e entregar ao paciente e liberar. Isso em plantões, por exemplo, hospitalares, né? Estão entendendo? Sistema de informatização também tem a descrição dos procedimentos, como no POP,
Tem a emissão de laudos, né? Você vai digitar laudos e preparar laudos para emitir. Rastreamento de processos, né? Que são processos do próprio exame ou de questões internas administrativas do próprio laboratório. Relatórios gerenciais, né, que concernem a compra, controle de estoque, e a questão do faturamento, né, gente? O pessoal que cobra e faz o balanço de preços e o faturamento, mesmo os lucros, né, do laboratório também puxa pelo sistema informatizado, quantos exames foi feito, quanto entrou de dinheiro, né, questão de caixa, né, quebra de caixa, essas coisas todas, também é feito o faturamento, quantos exames fez, se for, tem que emitir ficha para levar para plano de saúde, né, autorização de plano de saúde, tudo isso faz a parte de faturamento também, é tudo integrado. Agora, uma pergunta é, professor, na hora que eu vou mexer no sistema, eu tenho acesso a tudo isso? Não, sua senha e login, se você é um técnico, e no caso eu que sou biomédico, eu só vou ter acesso ao que me compete, que é emitir laudos, no meu caso, lançar resultados, né, observar amostras e tudo mais. No caso de alguém que trabalha na recepção, ela pode ter acesso à descrição, a faturamento, a relatório gerencial, ela não vai ter acesso à questão de emissão de laudo, porque ela não é responsável por isso, entende? Até porque é uma segurança, porque uma pessoa de má fé pega a senha de quem emite laudo, altera um laudo, e isso dá problema judicial, por exemplo, né? É perigoso. Por exemplo, esses crimes que a gente vê de exames falsos para poder a galera conseguir um benefício, né, de INSS. Tá entendendo? Coloca lá que a pessoa tem uma doença grave. Vocês estão entendendo? Então, assim, a senha de quem emite o laudo tem que ser só única e intransferível, porque existe para tudo. Usa seu nome, emite um laudo lá dizendo que você assinou que uma pessoa tem uma doença grave e ela vai se aposentar, e aí depois é descoberto que aquela pessoa não tem aquela doença. E aí? Entendeu? Gestão do estoque, né, como eu já disse, controle de custos, né, gestão financeira, gestão da qualidade, validação de resultado, liberação de resultado e assinaturas eletrônicas nos resultados. O controle de qualidade é o sistema através do qual se avalia e monitoriza o desempenho de processos e o resultado das ações tomadas para a melhoria da qualidade. Compreende medições adequadas, registros completos e rastreáveis e manual de qualidade, tá, gente? Então, tudo isso é o que compreende o controle de qualidade, né? As medições adequadas, ou seja, eu preciso saber se eu estou conseguindo ter um nível de satisfação bom, tanto do cliente quanto de colaboradores, se o desempenho e os resultados estão saindo no momento adequado, porque atrasar resultados é uma má gestão da qualidade, também faz parte, né, gente? Se eu faço um exame que ele é para sair no outro dia, por que está saindo um mês depois? Tem alguma coisa errada. Controle de qualidade, né? Tem que monitorar isso. Então, é necessário sempre observar essa questão da qualidade no atendimento e na emissão de resultados e tudo mais. O princípio da qualidade, do controle de qualidade, é o quê? Garantir a qualidade na execução do teste, né? Se esse teste ele vai ser bem feito e confiável. Isto é, a acurácia e a reprodutibilidade dos resultados encontrados. Se esses resultados são confiáveis e se eu posso reproduzir da mesma forma e não vai dar alteração. Então, por exemplo, quando eu faço um exame de sangue, se eu fizer o mesmo exame na mesma amostra 3 vezes, dá o mesmo resultado, então minha qualidade de execução de teste está ótima, com uma boa acurácia, entende? Porque é confiável, eu posso reproduzir os resultados sem medo, eu posso fazer várias vezes o mesmo teste na mesma amostra que sempre dá o mesmo resultado. Então, isso quer dizer que a minha qualidade, meu controle de qualidade está ótimo. Funções do controle de qualidade em um processo é retratar o desempenho estável dos registros, sinalizar a deteriorização de um reagente, indicar a necessidade de melhorias, passo em busca da melhoria contínua da qualidade. Então, quando, como, onde, né? Então, eu preciso sempre saber como retratar e quando retratar esse desempenho, né, de forma de registro, sinalizar o deterioramento de um reagente sempre que estiver fora do prazo de validade ou aquele reagente não está funcionando muito bem, porque a gente que trabalha com isso vai saber. Eu estou tentando fazer uma tipagem sanguínea, coloquei o reagente e não deu nenhum resultado. Aquele reagente não está funcionando, então precisa, sei lá, descartar, pedir uma substituição do fornecedor, né?
E onde eu faço isso? Eu indico as necessidades de melhorias para as pessoas que são responsáveis para entrar em contato com esses fornecedores, e aí eu entro em contato com os fornecedores. Então, eu passo em busca da melhoria contínua sempre da minha qualidade, através desses meus, dessas minhas implicações com a qualidade do meu processo. Dentro do sistema de gestão de qualidade, temos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, que eles são e é um documento que descreve procedimentos específicos e detalhados de um determinado processo, com todas as instruções padronizadas. Então, também pode ser chamado de IT, Instrução de Trabalho, ou PQ, que é um procedimento da qualidade, tá? Então, eles vêm, como eu disse, com a descrição de técnicas, né? Com a descrição de como coletar, quais os materiais você deve utilizar, qualidade de armazenagem, né? Como é que você deve armazenar, como é que você deve descartar, quais as normas que você tem que seguir, qual o procedimento operacional padrão de questão de uso de EPI, uso de EPCs, que são equipamentos de proteção coletivas. Então, veja, no POP tem tudo isso e isso também garante a gestão, uma boa gestão de qualidade no serviço. Para a próxima aula, tá? A gente continua nesse slide aqui, regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Essa aula ela traz muitas informações, então não adianta eu correr, tá? Porque onde eu quero chegar, a gente chega um dia. Então, assim, eu trago ela bem resumida, mas essa RDC é um documento escrito que existe na internet. Então, eu vou tentar baixar ele e vincular lá na disciplina para que vocês tenham acesso. E quando quiserem ler, leiam, porque é importante. Mas eu não vou cobrar que vocês leiam para fazer prova, não. Eu só estou dizendo que isso é um documento que vocês têm que ter conhecimento. E faz parte do cronograma da disciplina. Também vou fazer uma atividade no formulário e vou postar lá. E quando eu postar, eu aviso a vocês para vocês responderem, valendo nota. Facinho, bem simples, só para a gente ter nossas atividades em dia. Tudo bem? Tudo. Eu estou falando muito alto hoje, né, gente? Não, tá de Tá boa. não. Então tá bom. É porque quando a gente está dando aula sozinho, aí só tem a gente falando, aí parece que você vai falando, falando, e você esquece que você está falando sozinho e fica numa viagem eterna. Mas eu acredito que com essas aulas EAD, a gente consegue se concentrar mais. Então, a qualidade da aula também melhora um pouquinho, por causa do silêncio, né? Que quando a gente tem na presencial, a gente tem essa questão de várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Às vezes, e isso atrapalha um pouquinho. Então, gente, é isso. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Professor, Hum. o senhor falou de paciente, aí eu lembrei de